Queridos, boa tarde, graça e paz ou boa noite. Aqui Márcio falando, pastor da Igreja Congregacional em Porto Velho. Hoje, dia 25 de março de 2020, estamos num novo dia onde vamos estar cultuando ao Senhor. Você que não está na dinâmica ainda de nossa igreja, por conta da quarentena, nós não estamos nos reunindo no templo, mas todos os dias nos reunimos em casa, cada família na sua casa, e a ideia é que estejamos cultuando ao Senhor. Nós temos dois objetivos. Primeiro, é manter essa rotina diante do Senhor, né, de aprendizado da Tua Palavra, de meditação, de oração, de louvor. E segundo, é nós criarmos esse hábito, de modo que quando acabar a quarentena, isso permaneça. Onde a família passa esse tempo junto, se desconecta das redes sociais e tem um tempo de culto a Deus. Isso é muito saudável e nós queremos convidar você também a fazer parte disso. Nós propomos aí no corpo do vídeo aí no YouTube uma liturgia. Se você quiser, você pode segui-la, né? E nós estamos fazendo como Igreja do Senhor aqui é Congregacional em Porto Velho, na zona leste da cidade. Gente, eu acredito que a essa altura vocês já tenham feito aí a dinâmica proposta de conversar um pouquinho sobre o que nós refletimos ontem, né, de como eu posso ser uma bênção de Deus, usado por Deus na vida de outras pessoas durante esse período de quarentena. Compartilha lá no grupo do WhatsApp, pessoal da igreja, o que surgiu de ideia, né, para que a gente possa estar também visualizando as outras opções que vocês pensaram e assim edifique toda a igreja. Porque de repente você está pensando numa ideia aí bacana que os demais não pensaram, né, e nós queremos ser bênção na vida do nosso próximo durante esse período de quarentena. Vamos orar para a gente poder seguir para a nossa meditação. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos estar levando nossa mente em oração. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Nós estamos nos pondo diante de Ti nesse momento, como igreja viva, que quer fazer a diferença, que quer ser de fato luz, sal, que de fato tempere aonde nós estamos inseridos, Senhor. Não queremos ser covardes, servos inúteis, pelo contrário, nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Nos coloca em ideias boas, estratégicas, para que possamos estar abençoando aqueles que nos cercam, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um que está ouvindo esse vídeo. Te peço que tu possas estar abençoando-os, edificando o seu entendimento quanto à importância de estarmos diante de Ti em oração, Senhor. Abençoa o Elielson e a Josi, que estão indo ao sítio, se juntar agora com seus filhos. Guarda-os nesses dias lá. Te peço, Senhor, que Tu continues cuidando dos nossos idosos. Abençoa, Senhor, a dona Creonice e o Jorge lá em Cacoal. Pai, te peço para que Tu possa estar abençoando minha avó em Minas Gerais. Abençoa a da Gácia. Eu te peço que Tu possa estar guardando, Senhor, e nos dando o cuidado devido com todos eles, Senhor. Muito obrigado porque os filhos do Arthur estão saudáveis, estão melhorando. Eu te louvo porque Tu és quem protege, Tu és quem proporciona essa saúde. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém, amém. Cura nossa terra, Senhor. Gente, vamos pensar lá em Atos capítulo 12. Abra sua Bíblia aí. Eu vou ler a partir do versículo 3. Aqui havia uma perseguição à igreja e Herodes já havia capturado Tiago e matado Tiago, a fio da espada. E Pedro acabara de ser capturado também. Eu me lembro de ter ouvido uma meditação do meu tio Elias lá no Rio de Janeiro. Morei lá na igreja dele por 2 anos, há uns 8 anos atrás. 2 anos, 2 meses. E ele trouxe uma meditação muito interessante nessa passagem. Ele colocava como se fosse um filme, que parece a narrativa de um filme. Nunca esqueci, tio Elias. E preste atenção e observe se não é de fato. Versículo 3 em diante. Atos 12, versículo 3 em diante. Diz o seguinte: vendo que isso, o martírio dos servos de Deus, dos apóstolos, agradava aos judeus, Herodes prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa do pão sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada um. Ficavam ali, cada 6 horas, acabava o turno de um, entrava o turno dos outros 4. E Herodes prendia e pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro,
Então ficou detido na prisão. Versículo 5. Porém, preste atenção nesse versículo. A igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja permanecia em oração por Pedro. Pedro estava preso, ele ficava com 2 algemas, uma em cada braço, preso a 2 soldados, para que não tivesse como ele fugir, né? E tinha a prisão, a grade, e do lado de fora da grade ficavam mais 2 soldados, né, retendo ele, e ele estava ali encarcerado. Versículo 6, olha que interessante. Após a igreja permanecer em oração. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, ou seja, amanhecendo ele seria julgado e morto, Pedro estava dormindo. É muito interessante observar que em meio a esse cenário de morte iminente, Pedro dormia. É muita paz, é muita confiança em Deus, sabendo que a nossa vida não é aqui. E Pedro dormia, versículo 6, entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo no Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Verso 8. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia meio que como um sonho, uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, para sair ali do cárcere, para sair do espaço da cidade. Este se abriu por si mesmo. A versão revista atualizada fala que ele abriu automaticamente. De repente não precisou ali dos homens de alguns soldados que rodassem a manivela para subir o portão. Ele se abriu automaticamente. E eles passaram, foram embora. Quando eles saíram, caminham ao longo de uma rua, o anjo foi embora e Pedro ficou sozinho. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e lhe libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Gente, esses dias são dias difíceis. É dia onde há muito medo por conta da morte, por conta do corona que se espalha, por conta das incertezas. Tem muita gente preocupada e apavorada com isso. E qual é a função da igreja diante disso? Nós podemos fazer muitas coisas, certamente. E uma delas, que deveríamos estar constantemente, é estar diante de Deus em oração. Assim como Pedro estava tranquilo naquele cárcere, nós não devemos ficar assombrados, temendo a morte, inertes, paralisados. De jeito nenhum, meu irmão. Nós temos que ter essa paz, que é fruto da confiança que nós temos em Deus, que Ele está no controle. E assim como a igreja agia em intercessão por Pedro, para que ele fosse liberto daquela cadeia, nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração, constantemente. A palavra do Senhor, ela é clara quando fala sobre a oração. Nós precisamos ter fé no Senhor Jesus e orar, pedir ao Senhor, buscar ao Senhor, nos colocarmos diante dele como homens e mulheres consagrados, que permanecem em oração sabendo que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, Deus pode agir tremendamente através da oração. Você tem parado para orar? Você tem se juntado para ligar aqui na terra? Quando foi a última vez que você parou assim, nesses dias, para interceder ao Senhor? Não por você, mas pela humanidade de modo geral, pela Itália. Eu tenho visto alguns com muito ódio da China. Sinceramente,
prefiro, talvez de maneira inocente, mas me preservar de maneira que eu não acho que foi uma... Prefiro achar que não foi uma conspiração da China. Mas tem muita gente com ódio da China. Será que você está com raiva da China ou você tem orado pelos chineses? Que assim como nós, de repente, estão sob o perigo desse coronavírus. Você parou para orar por eles? Não sei se você é de esquerda ou de direita, mas você tem parado para orar pelos que tomam a decisão por esse país? Para que Deus dê sabedoria a eles não façam nenhuma tolice. Você tem orado pelo seu próximo? Nós somos chamados à oração, meu irmão. E como a igreja primitiva se juntou em oração por Pedro e Deus o livrou da morte, eu e você precisamos estar em oração. Eu separei para nós cantarmos uma canção agora dos Arrais que se chama Herança. Essa música ela fala sobre um filho cantando o que o pai fazia como hábito, que era de parar para orar todos os dias. E quando eu escuto essa música, via de regra, eu me emociono porque eu lembro do meu pai, que constantemente, diariamente, parava em oração, chamava a gente para orar. Eu me lembro algumas vezes de acordar à noite e eles estarem orando, ele e mamãe. Papai é um homem de oração. A Carol está grávida agora e eu meio que, talvez pelo exemplo do meu pai e por essa consciência da necessidade de oração, eu tenho sido impulsionado a estar orando mais vezes. Isso precisa ser intencional, meus irmãos. Nós precisamos estar diante de Deus. Como é que seus filhos vão se lembrar de você? Como um homem que vivia como escravo de algo e gastava seu tempo com novela? Ou como um homem que deixou como herança estar aos pés do Senhor? Você tem juntado a sua família para estar em oração? Eu me lembro da Nete falando esses dias agora que ela fica feliz quando acorda e vê o Efraim ali na palavra do Senhor e orando. Isso serve para todos nós. Não apenas para que os nossos familiares vejam a gente, mas para que nós tenhamos intimidade verdadeira com Deus. A intimidade do Senhor é para todos aqueles que o temem. Salmo 25:14. Está acessível a você. E Ele quer revelar a vontade dEle, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és bom para conosco. Senhor, desperta a igreja brasileira, a igreja congregacional de Porto Velho, a mim, a estarmos em oração, constantemente, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela nossa nação. Ó Senhor, Espírito Santo, ore por nós, nos atrai a esse movimento poderoso. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Herança dos Arrais.